estressados. Tudo isso vai fazendo com que vocês fiquem sozinhos um do outro. E aí é por isso que a gente precisa, nesse cordão, ter outra dobra, que é Jesus. E aí a Márcia vai entregar aí o cordão. Você vai desfazer esse nozinho. E vai fazer outro nozinho, agora com o cordão que simboliza a Cristo. Então você desfaz aí o nozinho só seu e do seu marido. E aí você pega o cordãozinho aí que a Márcia vai estar entregando para vocês. E faz um outro nó. Deu certo? Agora, nós temos 3 partes aqui. Você, o seu cônjuge e Jesus. E quando Jesus entra no casamento, não é mais simplesmente eu e o Humberto entrelaçados. Lá Paulo disse, né? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente coloca Cristo como uma perna do nosso casamento, ele se torna um de nós. Então você vai agora trançar de novo com Jesus. Irmão, conselho, deixa a mulher trançar, viu? Você não tem cabelo, irmão, você não sabe o que é isso. Às vezes até teve um dia, eu também tive, mas não tem mais. A não ser que você fez pulseirinha na sua infância, né? Vai que você fez aquelas pulseirinhas, né? Você foi bom nisso um dia, não sei, né? Tem irmão que era hippie antes de converter, né? Vai saber, né? O Gilberto era hippie. Glória a Deus contra Jesus, né, irmão? Glória a Deus, homem de sorte. E aí, a gente tem aqui um cordão de 3 dobras. E mesmo assim, as dificuldades continuam vindo. Os problemas. E pode ser que esse cordão se desfaça um pouco. Porque tem momentos da nossa vida que a gente às vezes dá uma desanimada. Mas é mais difícil. Ele fica mais firme, esse cordão com 3 dobras. Pode ser que ele até se desfaça, mas ele demora mais tempo. E aí, a gente consegue reconsertar este cordão mais rapidamente do que o outro. Então, quando a gente tem o cordão de 3 dobras, nós somos sustentados na rocha que é Cristo. E pode ser que talvez hoje você esteja aqui e o seu cordão esteja desfeito. Mas hoje é uma noite para que você possa refazer esse cordão entre você, seu esposo e Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Douglas, pastora Karine, vem cá. Acho que todos conhecem vocês, né? Mas não conhecem, vamos apresentá-los aqui. Esse é meu pastor, nossa pastora, pastores dessa casa, né? Pastores não só do Mevon Berlândia, mas de Araguari, de Catalão e outros que virão, né? Amém. E outros que virão, amém? A gente anda como uma igreja só, isso é ser filho, isso é paternidade. Tem muita gente que não entende, sabe, pastor Douglas? Não entende, mas a gente entende que a gente não tem problema com submissão e honra, né? E nessa noite, eles têm até muito compromisso depois aqui, mas vieram nos honrar, né, com esse presente, não só trazer uma palavra, porque aqui não falta pessoas para pregar, não, o problema não é esse, mas de estarem conosco nessa noite tão especial, amém? Amém. Vamos orar por eles? Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, né, por essa família que o Senhor nos deu para cuidar de nós, cuidar da igreja, cuidar de todos que estão aqui, cuidar dos nossos corações, obrigado por tê-los
Obrigado por amá-los, por eles nos amar. Obrigado porque é uma família que resplandece a Cristo. Nós te agradecemos. Que essa noite seja só uma continuação de tudo que eles fazem, né? Que começa na casa deles, no lar, com os filhos, nos líderes, nos pastores e em todos os lugares que eles estão. Eles levam Cristo às pessoas e tem uma referência de família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, agora com vocês aí. Amém. Boa noite, a paz. Se você visita aqui essa casa, né, seja bem-vindo, fica à vontade. Eu só estou passando aqui mesmo para dar boa noite, porque quem vai dar a palavra é meu esposo. E eu falei para ele, olha, né, casamento, dia de namorado, jantar de casais, assim, tem que ser algo tranquilo, leve, né? Para conectar o coração, não seja muito extenso, porque depois tem a comida, depois os casados, né, tem o avivamento, então, assim, vigia, irmão, né? Vamos orar, né, para que ele consiga ser sucinto nessa noite, mas eu estou brincando, a palavra que ele vai ministrar aqui é uma bênção, né, tem uma parte de revelação e uma parte de prática, e eu espero que cada um de nós, eu pela terceira vez só essa semana, mas assim, né, se eu estou aqui para escutar é porque eu ainda preciso aprender algo, amém? Que a gente possa absorver e tomar posições, amém? Para que nossa vida matrimonial seja diferente, o nosso lar, para que o Espírito Santo nos ajude mesmo e tenha liberdade para nos dar a instrução que nós precisamos, amém? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz, saudade de vocês. Vocês estão bem? Tudo em paz, na bênção. Jantar dos namorados, como diz a Karine, né? Esse é o terceiro nosso essa semana, nosso terceiro jantar dos namorados. Nós estamos ministramos lá no jantar de Catalão na quarta, na quinta-feira ministramos lá em Araguari, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã de novo na igreja, e essa é a nossa vida, né? E glória a Deus por isso. E que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa nessa noite. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, diz o texto assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, ou seja, Jesus também estava lá. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Filho, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhe mandar. Amém? Pai eterno, nós te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Nós desejamos a tua face, desejamos a tua palavra como principal alimento dessa noite. És tu aquele que pode fazer todas as coisas. És tu aquele que pode, Deus, trazer, Pai, todo o vinho que nós de fato precisamos. Que nessa noite, Pai, o Senhor fale aos nossos corações e a vida desses casais em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui se trata do primeiro milagre público de Jesus. Seu ministério estava começando. Ele ainda não havia feito nenhum outro milagre em nenhum outro lugar. E pela primeira vez, então, Jesus está sendo acionado ali por Maria, sua mãe, para realizar um milagre. E esse milagre acontece em um casamento. Isso fala muito comigo, porque é o início de uma jornada, é o início de um ministério, e ele está em um casamento como convidado, e ali ele está sendo acionado para fazer esse milagre.
Acontece que no meio da festa, o vinho acabou. A mãe de Jesus, né, Maria, chega e diz assim: olha, filho, você conhece o noivo, conhece a noiva, conhece a família, nós estamos aqui na festa deles. Se eles estavam ali é porque de fato conheciam, né, aqueles que estavam se casando. E a mãe, então, com a preocupação, tem muitos convidados ainda na festa, tem muita festa para acontecer ainda, tem muita gente aqui, muita gente nem comeu ainda, não bebeu, e o vinho acabou. Então a mãe, né, Maria, vai até Jesus e diz: o vinho acabou. E ele dá uma resposta que parece até meio ríspida assim, né? Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Essa era a forma de falar, né, dos hebreus. Jesus não está sendo mal educado com a sua mãe, mas ele fala algo interessante. Ele diz assim: ainda não chegou a minha hora. Não é a hora da minha manifestação, não é a hora ainda, sabe, de eu fazer alguma coisa. Só que é tão interessante essa passagem, às vezes essas informações se perdem na nossa atenção. Mesmo assim, a mãe chega, chama ali os serviçais, né, chamam ali os garçons, aqueles que iam servir, chama ali o mestre de cerimônia e diz assim: tá vendo aquela mesa ali? Tá vendo aquele rapaz ali, cabeludo, barbudo? É o meu filho. Fiquem de olho nele, fazei exatamente o que ele mandar. Aquela mulher, Maria, chegou e falou assim para o cerimonial, né, para o mestre de cerimônia: só tem uma forma de salvar essa festa, e se tiver uma solução para que essa festa seja salva, está naquela mesa. Só tem uma forma de resolver a alegria dos noivos e não acabar com o casamento deles, com a festa de casamento, e essa solução está naquela mesa. Se tudo der errado aqui e tiver muita tristeza, muita lágrima, se alguém quiser restauração, cura, salvação, só tem uma solução: está naquela mesa. Eu não sei se você está entendendo, mas a mãe de Jesus estava captando a atenção, os olhares, os corações daquele povo para Cristo, para o seu filho. E é tão interessante que Jesus fica lá um tempo na sua mesa e de repente ele se levanta. Ele tinha falado para a mãe: não é chegado a minha hora, ou seja, ele disse para ela: eu não vou fazer nada. Mas pensando mais um pouco, ele mudou de ideia. E ele se levanta e vai até um lugar onde a história vai continuar, e a história diz assim no verso 6. Ali perto haviam 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada talha cabia entre 80 e 120 litros. Muitos detalhes aqui nesse versículo. Disse Jesus então aos serviçais: encham essas talhas com água. Veja, não era vinho, era água. Disse Jesus aos serviçais: encham as talhas com água. E encheram, então, assim como ele havia dito, até a borda. Encheram até o talo. Então lhes disse: agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa, o cerimonial, provou a água que havia sido transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. E o verso 10 vai dizer assim: o cerimonial diz para o noivo: todos servem primeiro o melhor vinho. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, é servido o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Você guardou o melhor vinho para o final. Você consegue entender isso? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos? Que o melhor vinho não é no início, não é no meio, o melhor vinho é no final. Isso fala de tanta coisa. O verso 6
quero voltar com você nesse verso. Existem 3 detalhes aqui muito importantes. O texto diz assim, ó: ali perto haviam 6 talhas, do tipo usado pelos judeus nas purificações cerimoniais, e essas talhas cabiam entre 80 e 120 litros. Antes de falar desse versículo, eu quero falar uma coisa para você. O vinho na Bíblia, ele representa 2 coisas que a gente sempre fala. Vinho representa o sangue e o sangue representa a vida. Então, quando na mesa da ceia, nós temos ali o cálice representa o quê? A nova aliança no meu sangue. Então, o vinho representa o sangue representa vida, representa redenção. Mas na Bíblia também o vinho representa alegria. Vinho é sinônimo de alegria. Na Bíblia o vinho representa alegria. Nós estamos então diante de um casamento, diante de uma festa, e nessa festa acabou o vinho. Nessa festa, nesse casamento, acabou a alegria. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui nessa noite. Eu não sei como cada um de vocês, chegaram até aqui. Eu não sei que nível de vinho vocês têm carregado nas relações de vocês. Mas eu quero dizer para você o seguinte: independente do tanto de vinho, o vinho melhor não está no início, não está no meio. O vinho melhor, irmãos, está no fim. Está no fim. A Bíblia diz assim, olha, que a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Quando Jesus, quando o texto bíblico fala isso, não Jesus, quando o texto bíblico fala isso, está se referindo ao templo, mas está se referindo a algo que, feito posteriormente, se tornaria melhor do que o primeiro. Assim também o Senhor está falando acerca da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. O Senhor está dizendo, a alegria do final pode ser maior do que a alegria do início. A alegria do final pode ser maior do que a alegria do meio. E isso só depende, sabe de quê? Disso que está especificado aqui no verso 6. Verso 6, que é a chave desse texto, diz assim: ali perto haviam 6 talhas. Diga comigo, 6. 6 talhas. Então não eram 5 talhas, não eram 4, não eram 7, não eram 10, eram 6 talhas. Alguém sabe por que 6? O que significa o número 6? O que é o número 6 na Bíblia? Número do homem. O número 6 na Bíblia é o número do homem. A Bíblia ela trabalha muito, com a figura dos números. A gente tem 3 representando a Trindade, 5 representando graça, 6 representando o homem, 7 representando a perfeição, 10 representando redenção, 8 representando continuidade, 12 representando governo, e aí vai. Os números na Bíblia, eles têm um significado. Então, 6 representa o número do homem. Então, 6 talhas. Está falando a respeito do homem, está falando a respeito da humanidade, está falando a respeito de nós. E vai dizer no texto, as talhas eram de pedra. As talhas não eram de gesso, elas não eram de madeira, não eram de concreto, elas eram de pedra. Sabe o que a Bíblia fala muito a respeito de pedra? Muitas vezes o Senhor falou a respeito de pedra, se referindo ao coração do homem. Ao coração do homem. Ezequiel 36, 26, se puder projetar para mim, profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, olha só que poderoso, diz a palavra assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca lhes darei um coração de carne. Então está falando a respeito de quê? Do coração do homem. O texto diz, darei a vocês um novo coração, porei sobre vós o meu espírito, tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca lhe darei um coração de carne. Coração de pedra, meus irmãos,
é um coração ressequido, é um coração que se fechou para as coisas, para a voz de Deus, para as instruções do Espírito Santo. E uma das coisas, ou talvez a principal coisa, que faz o vinho acabar num casamento, ou seja, a alegria acabar num casamento, tem a ver o quê? Com o coração de pedra. De ambos os cônjuges, da esposa ou do marido, corações que se fecharam, corações que se ressecaram, corações que não são mais moldados, não são mais acessados, não são mais tocados pela glória de Deus. E existe um clamor dos céus para nós nesse tempo, para que o nosso coração seja novo. Vos darei um novo coração, e colocarei sobre vós o meu espírito. Arrancarei de vocês um coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Um coração moldável, um coração disciplinável, um coração que não é rebelde, um coração que não é reativo, um coração que é misericordioso, amoroso, que é movido pelo Espírito de Deus. Então 6 representa o homem, pedra representa o coração desse homem. Agora eu quero mostrar o terceiro detalhe aqui desse verso 6, diz assim: nessas talhas que haviam ali, cabiam entre 80 e 120 litros. Coloca a figura para mim de umas talhas que eu tinha mandado aí. Vê se você consegue projetar para mim. Essas talhas que vocês estão vendo ali, são talhas bem parecidas com essas do tempo de Jesus. Não sei se tem jeito de apagar aqui só um pouquinho para melhorar a visão rapidinho. Essas talhas, está vendo que são talhas bem rústicas? Isso aí é uma talha, para quem não conhecia. Essas talhas aí de Caná da Galileia, do primeiro milagre de Jesus, era feito assim, ó, pegava um bloco de pedra, um bloco maciço de pedra, um cubo, né? Um cubo maciço de pedra, e vinha ali o artesão com um formão que é chamado de talha mesmo, e uma marreta. E com a marreta batendo na talha, e a talha batendo na pedra, ia dando forma a essas talhas. Forma redonda, forma quadrada, as duas das laterais são redondas, a do meio é quadrada. Está dando para ver? Então essas talhas eram bem rústicas, porque elas eram totalmente de pedra. E depois ele ia escavando a parte de dentro, ele ia cortando, talhando aquele bloco maciço de rocha, retirando o conteúdo de dentro dele. Olha só, vê se o Espírito Santo está falando com você. Retirando o conteúdo de dentro dele. O que ele está tirando? Está tirando pedra. Para colocar o que, irmãos? Água. Eita Deus, quem está entendendo aqui? Quem tem assim uma mente ativa para a revelação do Senhor? Tem um homem ali, irmãos, com uma marreta e uma talha, ó, batendo naquele bloco maciço de rocha, tirando o material. Ele está escavando. Quanto mais ele bate, ele vai escavando, ele está tirando pedra. Ele está tirando pedra e abrindo espaço para se colocar o quê? Água. Você está entendendo isso? Então, por que o texto fala que cabiam entre 80 e 120 litros? Quando nos dá essa informação, o texto está dizendo assim: as talhas não são iguais. As talhas podem caber mais ou podem caber menos. Elas podem caber 80, mas também podem caber 120 litros de água. De 80 para 120 são 40 litros. Uma talha pode caber menos ou pode caber mais. E vai depender do quê? Para a talha caber mais ou menos? Do tanto que ela foi talhada, do tanto que ela foi escavada, do tanto que ela se permitiu deixar a pedra, deixar material de rocha para receber
o material da água e do vinho. Isso, irmãos, é exatamente essas talhas sou eu e você. Essas talhas é você e o seu cônjuge. Essas talhas são o marido e a mulher. E o coração do marido e da mulher são diferentes. Eles podem caber mais ou podem caber menos. E depende de quê, pastor? Depende do tanto que você, esposa, depende do tanto que você, marido, permite com que o Espírito Santo talhe o seu coração. Porque quanto mais ele talhar o seu coração, as suas medidas vão aumentando. De 80 para 90, que passa para 100, que passa para 110, as suas medidas vão aumentando. E quando as suas medidas aumentam, a quantidade de água que você pode receber também aumenta. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe, pastor? Água na Bíblia, irmãos, representa duas coisas. Água na Bíblia representa a palavra. Jesus falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pregado. E água na Bíblia representa outra coisa, o Espírito. João capítulo 7 diz assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E diz o texto assim: e falou isso se referindo ao Espírito que viria sobre o homem. Então, água fala de duas coisas. O que eu acabei de falar aqui, irmãos? Número 6, somos nós. Pedra, o nosso coração. A medida que nós temos depende do tanto que nós nos permitimos ser talhados pelo Senhor. E quanto mais talhado nós somos, mais água é colocada em nós. Mais água, o que é a palavra? O que é a água? A palavra e o Espírito. E quanto mais um homem ou uma mulher tem da palavra e do Espírito, mais ele vai ter de quê, irmãos? Mais ele vai ter de quê? A água vira o quê? A água vira o quê? Vinho. A água vai ser transformada em quê? Em vinho. Então, quanto mais um coração for talhado, quanto mais espaço você permitir com que o Senhor abra no seu ser, para que te encha da palavra e do Espírito, mais alegria você terá, mais feliz seu casamento será, mais abundante e cheio de Deus a sua vida será. Você está entendendo isso? Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Qual é o nível da nossa alegria? Qual é o nível do nosso vinho? Sabe de uma coisa? Os anos vão passando e parece, irmãos, que essa medida de vinho que deveria aumentar, ela vai diminuindo. Existem aqui, né, vários casais, como existia ali em Catalão, como na quinta-feira lá no Mevan, muitos casais. E quando eu olho para aqueles casais, eu vejo, irmãos, alguns, eu vejo celebração no rosto deles, quando eu olho. Alegria, eu vejo sorriso, eu vejo a leveza com que um trata com o outro, rindo, brincando, sabe? Tocando na esposa, acariciando. E eu vejo, irmãos, que a maioria, falei isso lá na igreja, na minha igreja, a maioria tem um semblante pesado. A maioria tem um semblante pesado. É o marido e a mulher meio emburrado, um com a cara meio fechada. É um andando na frente do outro, não anda mais um do lado do outro, um vai na frente, o outro vai atrás carregando as coisas. Você vê que não tem mais celebração, não tem mais brincadeira, não tem mais leveza. O negócio ficou meio tenso, meio pesado, meio exaustivo. Isso tem a ver com o quê, irmãos? Com uma baixa medida de vinho. O vinho está lá embaixo. E glória a Deus, porque nós estamos juntos. Glória a Deus, porque nós estamos juntos. O casamento não acabou. Nós estamos juntos, estamos firmes, vencendo as crises, as adversidades, as tempestades, como disse a pastora Vanessa aqui, né, mostrando aí os cordãozinhos.
estamos vencendo, mas nessa luta diária, nós perdemos a celebração. Isso é muito sério. Nós perdemos a alegria. Isso é muito sério. Ficou chato. Tem fidelidade, tem lealdade, mas está faltando alegria. Está faltando festa, está faltando satisfação entre o marido e a mulher. Está faltando estar mais junto, estar mais perto, estar mais leve, brincar mais, rir mais, passear mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E isso acontece, irmãos, com quase 100% de nós. A vida vai passando, os desafios vão aumentando, e vem os filhos, né? Dizia lá, no caso do Natan estava tangendo para mim. Jean não tem nenhum ainda, né, Jean? Natan tem quatro filhos. Natan tem 4 filhos. Aí eu falei, né, Natan? Tem uns que fazem um filho, outros 2, outros 3, outros 4, né, Natan? Falei para ele, irmãos, e pensa o desafio que é, no mundo de hoje, criar 4 filhos. Correria, cansaço, trabalho, custo, educação, e as coisas vão ficando pesadas. E tem atividade aqui, tem atividade ali, tem atividade de criança, e tem isso, e tem aquilo, e tem atividade na igreja, e tem montoeira de coisa, e a gente vai dando atenção para tudo que se deve atenção. Nós devemos atenção aos nossos filhos, devemos atenção ao nosso trabalho, devemos atenção à nossa igreja, devemos atenção a tanta coisa, só que o casamento, irmão, vai ficando por último. O cônjuge é o último. A nossa medida de força, a nossa medida de educação, a nossa medida de alegria, a nossa medida, sabe, melhor de comunicação vai ficando na rua, vai ficando para os outros. Fica para o filho, fica para o patrão, fica não sei para quem, fica para o amigo, porque afinal de contas você não pode ser mal educado com um amigo, né? Com um patrão, nem pensar, vai perder o emprego. Com um amigo, vai perder o amigo. Com um filho, você se controla, porque senão eu vou queimar meu filme, né, com meu filho, eu tenho que ensinar para o meu filho. Aí com o marido, com a esposa, irmão, você desabafa, aí solta os cachorros, e vai virando aquela coisa. O vinho vai ficando lá embaixo, está casado, como eu falei, tem lealdade, tem aliança, está junto, glória a Deus, isso aí já é muito. Aqueles que venceram até aqui e vão continuar até que Jesus venha, né, nos buscar, glória a Deus. Mas e o vinho, irmão? Eu queria, assim, rapidamente, de forma bem prática, mostrar 5 pontos aqui para vocês. Tem uma tela aí também que eu queria que projetasse, que fala disso, da perda do vinho. Esses 5 pontos, né, chamado de As 5 Linguagens do Amor, isso é um livro de Gary Chapman. Esse autor é um pastor, né, batista, ele também é psicólogo, alguém que escreve muito acerca de família, de casais. E esse livro ficou muito, mas muito famoso. Um livro antigo já, muitas pessoas já leram. Na época que esse livro saiu, sei lá, 20 anos atrás ou mais, teve muitas terapias, teve muitos encontros de casais como esse, que usou esse livro, As 5 Linguagens do Amor, para poder balizar casamentos. A proposta até era você reconhecer no seu cônjuge qual dessas 5 linguagens é a linguagem do seu esposo ou da sua esposa. Qual a linguagem comunica mais? Só que eu não gosto dessa aplicação, porque eu acho, irmãos, que as 5 linguagens do amor é o mínimo que a gente precisava fazer para viver numa boa medida de vinho. Como assim, pastor? Eu creio que nós precisamos, irmãos, exercer, viver as 5 linguagens do amor. E a primeira delas fala de palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Como é que está aí no casamento de vocês? Como é que estão as palavras de afirmação? O elogio ao cônjuge, né? Aquela palavra doce, aquela palavra que vem para encorajar, aquela palavra que vem para levantar, aquela palavra que vem para animar sua esposa, seu marido. Como é que está? A gente vai perdendo, irmãos, isso com o decorrer do tempo. E vai entrando no lugar da palavra de afirmação
muitas vezes a indiferença e até a falta de educação. Eu falava isso quinta-feira lá na igreja, via só o rosto assim dos irmãos assim. Porque, irmãos, tem casamento que grita o tempo todo, que é xingamento o tempo todo, que berra o tempo todo, que rilia o tempo todo. Não tem paz. Tem aliança, mas não tem vinho. Não tem paz dentro de casa. Porque muitas vezes tem uma esposa que se tornou rixosa. Aquela esposa que fala o tempo inteiro, aquela esposa que fala o tempo inteiro, que murmura o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro. E o esposo que é um porto seguro. O esposo que é um ninho para poder chegar do serviço e descansar, cabeça em paz, tranquilo, ouvir uma palavra ali de carinho, de cuidado. E a mesma forma a esposa. Quantos maridos grosseiros, quantos maridos mal educados, quantos maridos que deixaram de ser príncipe há muito tempo, né? Viraram só o cavalo, irmão. O príncipe foi embora, já viu o príncipe do cavalo branco? O príncipe foi embora, ficou só o cavalo branco. E dá coice todo dia. Dá coice o tempo inteiro. E falta educação. E se você pensar bem aí, na sua vida, você vai ver que é desse jeito mesmo. Nosso estupinho é curto. Aí volta a lembrar. Com o patrão, com a patroa, você fala bonitinho. Com um amigo, você fala bonitinho. Com um pastor, você fala bonitinho. Mas com o marido, com a esposa, é patada para lá e patada para cá. E parece uma cavalaria. E aquela coisa que vai ficando, sabe? Desgastante, desgostosa, sem leveza, sem prazer, sem alegria, sem vinho. Eu sempre digo para você, a Bíblia nos ensinou isso, muito mais do que esse livro das 5 linguagens do amor, a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala que, Efésios capítulo 5, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E amar, irmão, é cuidar, amar é prover, amar é proteger, amar é abraçar. E a esposa deve dar ao seu marido a devida honra, deve honrar o seu marido, deve se submeter ao seu marido. A esposa deve reverenciar o seu marido. Eu gosto de falar disso. Tem gente que não gosta de falar disso, porque fala, não, as mulheres acham ruim, acham ruim. As mulheres têm que achar é bom. Porque se você tiver um casamento no modelo de Cristo, quem mais ganha é você, mulher. Que vai ter um homem que cuida de você, que te protege, que te, sabe, que te leva, que te conduz, que provê você em todas as suas necessidades. Então, palavra de afirmação, como é que está? O elogio, cuidado. Eu sempre digo, irmãos, que não tem uma coisa melhor para uma mulher ouvir do que um homem chegar para ela e falar assim, olha, fica tranquilo, eu estou aqui. O que uma mulher procura, irmãos, é segurança. Mulher segura é um outro tipo de mulher. Se um marido diante dela diz, descansa seu coração, por que você está preocupada com isso? Descansa, é comigo, eu resolvo. Isso aqui é para mim, descansa seu coração. Fique em paz, cuida dos nossos filhos, descansa seu coração, isso é para mim, descansa. Eu cuido de você, eu cuido dos nossos filhos, eu cuido e protejo a nossa casa. Você está, sabe, afadigado à toa, descansa, relaxa e deixa para mim, eu resolvo, eu cuido, é comigo. Proteção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Os maridão, estão entendendo aí? E não tem uma coisa que um marido possa, sabe, gostar mais de ouvir, ser mais forte para o marido, do que uma esposa que chega e fala assim para o marido, meu amor, eu confio em você. Meu amor, eu confio em você. Aonde você for, eu irei. Aquilo que você for fazer, eu estou junto com você. Porque eu confio em você, no chamado de Deus para a sua vida, no propósito que Deus te entregou. Você é o guardião da nossa casa, você é o protetor da nossa casa. E eu tenho certeza que você não vai falhar nessa missão. Você protege
eu e os nossos filhos, e eu estou guardada debaixo dos seus braços. Você vai ver, esposa, o seu marido virá um leão. Se seu marido está gatinho, ele vai virar um leão. Por quê? Porque você entregou para ele a devida honra. Você devolveu para ele a devida honra de um cabeça de família, de alguém que foi eleito por Deus como sacerdote governante do lar. E a esposa que acredita nisso, confia nisso, na missão do marido, e descansa nela, ela encoraja, fortalece, levanta o esposo. Amém? Então, palavra de afirmação. A segunda, irmãos, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quanto tempo você tem gastado com a sua esposa? Quanto tempo, esposa, você tem dedicado ao seu marido? E eu não falei dedicado aos filhos, dedicado à casa, dedicado ao almoço, dedicado ao jantar, dedicado à faxina, dedicado ao trabalho. Não, dedicado especificamente ao seu marido. Quanto tempo você tem dedicado ao seu marido? Gente, que se acenda a luz. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aqui. Vai ficando por fim da fila. E a gente gasta tempo com o trabalho, gasta tempo com a igreja, gasta tempo com o discipulado, gasta tempo com o ensaio. E é tudo coisa boa. Mas tem algo ainda melhor que está ficando para trás, Jean. O que está ficando para trás? Minha esposa. Meu marido está ficando para trás. Porque eu dedico tempo ao trabalho, dedico tempo ao amigo, dedico tempo ao ensaio, dedico tempo à igreja, dedico muito tempo aos nossos filhos, nós dedicamos. Isso é ruim, pastor? Não, é ótimo. Mas tem alguém ficando para trás. Quanto tempo, mulher, você dedica ao seu marido? A deitar no colo dele, conversar com ele? Quanto tempo por dia você olha nos olhos do seu marido? Esposa, quanto tempo por dia? Marido, quanto tempo por dia você olha nos olhos da sua esposa? Tem um tempo de vocês. Ah, pastor, é difícil. Não é fácil mesmo não, irmãos. Na vida que a gente leva não é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem coisas que eu falo isso muito para a Karine, minha esposa. Tem coisas que se não acontecem, irmãos, espontaneamente, a gente precisa começar a colocar no papel e começar a marcar horário. Quem ouviu aqui que eu falei? Se espontaneamente, irmãos, você não consegue ter um tempo para o seu marido não consegue ter um tempo para a sua esposa, você vai fazer uma agenda e você vai separar pelo menos um dia da semana, irmão. Uma sexta-feira, uma quinta-feira, falar, ó, quinta-feira à noite é nosso. Nós não vamos marcar nada na igreja, nós não vamos envolver com o menino, nós não vamos envolver com nada, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos namorar, nós vamos trocar ideia, nós vamos ter o nosso tempo. Amém? Eclesiastes 9:9 diz assim: goza ou aproveita a vida com a mulher que amas. Todos os dias de vida da tua vaidade ou da tua mocidade, em algumas passagens, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua mocidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Irmãos, está na Bíblia, pastor, irmãos, tudo está na Bíblia, irmão, tudo. A Bíblia está dizendo assim, olha, que a maior porção que você tem nessa vida, escuta isso, a maior porção que você tem nessa vida, debaixo do sol, a maior porção que você tem como resultado do seu trabalho, é você aproveitar a sua vida com a mulher que você ama. Está aí, Eclesiastes 9. É você aproveitar a sua mocidade com a mulher que você ama. Amém, gente? Glória a Deus. Terceiro ponto, investimento financeiro. Ai. Investir.
Quanto nós temos investido, irmãos, no nosso casamento? Quanto a mulher tem investido? Aquela que pode, né, que de alguma forma tem algum recurso, trabalha, ou ajuda o marido. Quanto que o marido tem investido na sua esposa? E eu não estou falando em investir na casa não, irmão. Não, pastor, fiz a reforma, tirei aquele piso feio lá, botei um porcelanato, ficou top de linha. Glória a Deus pela sua vida, parabéns. Mas isso é investir na casa, não é na esposa. Sua esposa não é contrapiso, para você dar para ela porcelanato. Sua esposa não é parede, para você dar para ela pintura, tinta. Está entendendo isso? Não, pastor, dei uma geladeira nova. Sua esposa não é cozinha, para receber geladeira nova. Isso, irmão, não é presente para a esposa. Geladeira é presente para casa. Liquidificador novo é presente da casa. Piso novo é presente da casa, não é da esposa. Eu estou falando aqui, quanto você tem investido na sua esposa? O que você dá para ela? Né? Para ela ficar com o cabelo bonito, com a pele bonita, né? Com um corpo bonito para você, hein, maridão? Quem está me entendendo aqui, tem homem aí? Não? Leão ou gatinho? Não mia não, irmão, não mia não, aqui é lugar de leão. Está entendendo isso? Homem, irmãos, tem que prover, tem que cuidar da sua esposa. E uma das linguagens do amor é você investir em quem você ama, é você dar um presente, é você levar para jantar. Por que a gente não vai ficar aqui na pizza, irmãos? Porque eu vou jantar com a minha rainha. Porque nós estávamos na igreja na quarta ministrando, estávamos na igreja na quinta, estou hoje na igreja de novo. Amanhã eu estou na igreja de novo. Mas eu falei para ela, sábado nós vamos sair. Aí o Betão me chamou para vir, estar com vocês aqui. Eu falei, eu vou também, porque eu amo vocês, irmãos. E sou pastor desse rebanho. Mas nós vamos sair daqui, irmão. Nós vamos lá, jantar junto. E vamos dormir aqui em Uberlândia, irmãos. Num hotel, eu e ela. E vamos voltar para casa só amanhã, depois do meio-dia. Depois do meio-dia. Por quê, irmãos? Porque isso precisa ser uma prática para o casal. Você que está aqui nessa noite ouvindo isso, nunca fez isso, no dia dos namorados, no aniversário de casamento, você nunca saiu com a sua esposa para jantar e ir dormir num hotel, irmão, você precisa repensar. Vale a pena o investimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vale a pena o investimento. Você vai ver, maridão, ô marido, larga de ser muquirana. Larga de ser muquirana, amarrado, e faz o que o pastor está dizendo. Falou, o pastor Douglas me ensinou, eu vou fazer isso no meu aniversário de casamento e vai dar bom para você, irmão. Vai ser bênção na sua vida. Se eu fosse você, eu acredito no que o pastor está falando. Eu dizia lá na igreja, falando assim, irmãos, vai comer na churrascaria, vai comer no Barolo, vai comer num restaurante bacana, vai depois passar uma noite com a sua esposa num hotel. Aí eu brincava com os irmãos lá assim, eu falei, irmão, eu sei que as coisas estão difíceis, talvez você possa dizer assim para mim, não pastor, mas é muito caro, eu não tenho condição. Irmão, tem dois tipos de pessoa, aquele que tem recurso e o que não tem tanto recurso. Esse tem criatividade. Se você não tiver nem dinheiro, nem criatividade, irmão, isso é para morrer. Porque aí o vinho vai acabar mesmo. Aqueles que têm um pouco menos de recurso, esses somos nós, a maioria de nós, a gente tem que contar com a criatividade. Aí eu falei para o pessoal lá, não consegue ir para um hotel não, irmão, faz da sua casa um hotel, cara. Pega os meninos e tira eles da casa, senão não funciona. Mulher não funciona com o menino no quarto do lado, irmão. Elas ficam o tempo inteiro, será que ele está ouvindo? Será que eles estão isso? Será que ele já dormiu? Será que ele passou aqui na porta? Será que isso? Será que aquilo? Só se na sua casa for diferente, na minha é assim. Então assim, tira os meninos da casa. Vou botar onde? Deixa com a sogra, deixa com o sogro, deixa com a sua mãe. Ah, pastor, ninguém da minha família mora aqui, então deixa com o pastor, irmão. Deixa com o pastor Humberto. E com a pastora Vanessa, ela vai cuidar dos seus filhos por uma noite, o Vale Night Mevan.
E aí, irmão, você vai lá no seu quarto, irmão, e faz um trem diferente lá, irmão. Põe um perfuminho diferente, joga lá, põe uma coxa lá diferente na cama, põe uma velinha acesa, põe uma musiquinha, sabe, instrumental lá. E você faz da sua casa, irmão, um negócio diferente, pronto, é criativo. A gente só não faz, irmãos, o que a gente não quer. Se você investir na sua vida, na sua família, e a gente tem que sair dessa coisa, sabe? De religiosidade, de achar que está com o marido, com a esposa. Não vale a pena isso, aquilo, irmão, vale a pena. Você sair com a sua esposa, pegar um dinheiro, investir nisso, e passar umas férias juntos, ainda que seja um final de semana, um feriado, numa outra cidade, num outro lugar. Vale a pena até você deixar de investir tanto, às vezes, num carro novo, numa reforma, numa casa nova, nisso, naquilo, investir no seu casamento, no tempo de qualidade seu e da sua esposa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Está pegando a visão? É necessário, irmãos, investir. É necessário investir. Quantas vezes a gente não deixa nada para os nossos filhos faltar? A gente pode estar apertado, pode estar com a vida difícil, mas os filhos estão estudando, né, numa boa escola. Os filhos, a gente se esforça e faz ali, às vezes, a festinha de aniversário. A gente se esforça e dá ali um tênis, uma roupa que a gente quer dar para eles. Para os filhos a gente esforça. Para o casal não. A gente acha que a nossa relação não merece. Tira o escorpião do bolso, irmão. Quem está comigo? Amém? Deixa o Senhor falar com você. Investe na sua relação. Vai jantar com a sua esposa, vai ter uma noite diferente, né, com ela num lugar privativo, entre só vocês dois, que vai ser bênção para a vida de vocês. Amém? Quarto ponto aqui. Quarto e penúltimo, atos de serviço. O que é ato de serviço? É a gente servir melhor o nosso cônjuge. Eu acho que das linguagens do amor, eu acho que essa aqui é a que mais a gente, de uma forma ou outra, a gente acaba fazendo. Porque a gente está servindo o tempo inteiro. O marido está trabalhando, está servindo. A esposa, a casa. O marido está correndo atrás, resolvendo os BOs da vida, está servindo. A esposa está arrumando a casa, está servindo toda a família. A esposa está fazendo a janta, o almoço, está servindo a família toda. A esposa que trabalha fora, está servindo todo mundo. Então a gente serve. Essa é uma linguagem que a gente, talvez, né, seja aquela que a gente mais pratica, mas ainda podemos melhorar. Existe um texto em 1 Pedro 3, verso 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então está dizendo aqui, você pode servir a sua mulher na vida comum do lar. E o que é vida comum do lar, irmãos? Aquilo que o homem geralmente não gosta de se envolver. Lavar louça, estender roupa, lavar a área. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E vou dizer, irmãos, não te deixa menos homem. O Senhor nos chama para ajudar a nossa esposa. Assim como a esposa precisa aprender a priorizar o marido, muitas vezes deixar a louça. Por quê? Porque tem alguém te esperando no quarto, já está tarde. Tem alguém esperando lá você, para que vocês possam deitar, dormir junto, trocar uma ideia. Mas a esposa está onde? Agarrada na louça, agarrada na pia de louça, agarrada no cesto cheio de roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. Vale mais a pena a esposa priorizar o seu marido em muitos momentos e deixar isso que é necessário fazer para depois. E vale muito a pena esse marido aprender que pode ajudar a sua esposa a estender roupa,
a botar roupa para lavar, a lavar uma louça, a jogar uma água na garagem da casa, na área, a ensinar os meninos o trabalho de casa. Quem está entendendo? Isso é vida comum do lar. Sabe o que é o mais interessante? Vocês já ouviram tudo isso que eu estou dizendo aqui. E eu sei que a maioria não cumpre. Eu sei que a maioria de vocês em todos esses pontos estão falhos. Sabe por quê, irmão? Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor não, porque eu também preciso melhorar em todos eles. Em todos eles. É bom a gente pregar isso, né? Para a gente poder falar, cara, isso aqui tá ruim mesmo. O negócio está fraco. E se não alertar, o vinho acaba. E o último, para a gente poder terminar e orar, o toque físico. Eita Deus, toque físico. Irmão, como isso na relação, hoje em dia, se esvaiu totalmente. Começando, irmão, daquele beijinho, do selinho, da marido indo trabalhar, indo lá na cozinha, ou indo na cama, se a esposa ainda não levantou, minha esposa, estou indo, Deus te abençoe seu dia, e beijinho, selinho. Chegou em casa, vai lá, procura a esposa, cumprimenta com um beijo. A esposa vai sair, o marido está em casa, ô meu amor, estou indo ali em tal lugar, tal, já estou indo. Dá um beijo no marido. Irmão, a gente não faz isso. E a gente põe a culpa, sabe no quê, irmão? Ah, não, é porque é da idade, pastor, a gente já está velho. Irmão, larga de conversa fiada, irmão. Não vem de conversa fiada para cima do pastor, não, irmão. Isso é uma coisa que pode existir, irmãos, até o dia que Jesus for levar você. Cumplicidade, respeito, amor, vinho, a alta medida de vinho, de celebração. Eu já vi casais, irmãos, de mais de 90 anos, os dois, o marido e a mulher, andando de mão dada na praça, irmão. Parava para tirar foto, dava um beijinho na boca. Eu falei, Jesus, me ajuda, Jesus. Eu quero esse também. Mais de 90 anos andando de mão dada na praça, dando beijinho, irmão, selinho na praça. E a gente começa a dizer, não, porque a vida está difícil, não, porque eu já estou velho para isso, não, porque os hormônios acabaram. Não, irmão, o hormônio pode acabar, mas se o vinho permanecer, irmão, haverá plenitude de vida. Você está entendendo isso? Porque tem cumplicidade, pode o hormônio acabar, mas tem cumplicidade, tem amor, tem consideração, tem amizade, tem respeito, e às vezes isso tudo junto vale mais do que o hormônio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, toque físico. Sabe aquele negócio do marido dirigindo o carro, a esposa do lado, e a esposa assim fazendo um carinho assim, um cafuné no pescoço do marido? Fazendo um cafunézinho, né, no pescoço, na nuca, aqui coçando a nuca do marido, o marido dirigindo, a mão da esposa assim, ó, na coxa do marido, tipo assim, ó, tô aqui do seu lado, entendeu? Sabe o que acontece? Depois disso aqui, ó, acabou isso, irmão. O marido está dirigindo, ele pode dirigir 1000 quilômetros, e o dedo da esposa está assim, ó. E o que eu digo? Se trocar, vira a mesma coisa. Se o marido ficar com sono e a mulher tiver que assumir o volante, a mulher assume, aí é o marido que... Por quê, irmãos? Porque a gente está preferindo, irmão, coçar o celular do que coçar a nuca do marido. Você está entendendo isso? E aqui é para todo mundo, irmão. Se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai entender, cara, e pior que é verdade, isso que esse homem está falando aí, o que esse pastor está falando está certo. A gente vai perdendo, irmãos, o toque. Sabe, a esposa está lá lavando louça, você chega por trás, dá um abraço nela, né, dá um cheiro no cangote da esposa. Às vezes eu vou pregar sobre isso, tem um povo que fica meio acuado assim, fica meio envergonhado. Irmão, leão é leão, irmão. Se for gato e mia, não vai, irmão, mas se for leão, vai lá, dá um abraço na esposa, dá um cheiro no cangote, ô minha gata, saudade de você, está entendendo isso? A esposa, a gente não vê mais isso, irmãos, o marido está lá,
sabe, às vezes assistindo uma televisão no final de semana, ou está lá no dia de semana mesmo no escritório, preparando alguma coisa ainda de trabalho, depois do horário, a mulher chega lá, irmãos, com um lanchinho, chega lá com um lanchinho, uma torradinha, um cafezinho, um suco que ele gosta de tomar. Ô, meu amor, trouxe para você. Põe lá e dá uma bitoquinha no marido, né? Um beijinho, trouxe para você. Não existe mais isso, irmão. A gente lembra dos nossos avós fazendo isso. Eu lembro dos meus avós fazendo isso, mas a gente não faz. A gente não leva um café da manhã para nossa esposa na cama. Nem no dia de aniversário de casamento a gente consegue fazer isso. Imagina num dia que não é um dia comum. Não, hoje é um sábado, um domingo, mas eu vou levantar e vou fazer isso para minha esposa. O marido chegar um dia do trabalho, pensa, irmãos, pensa, é perigoso até do marido infartar, irmão, cuidado. Mas o marido chegar em casa numa sexta-feira do trabalho assim, e a esposa fala assim, tá vendo? Ele sentiu um cheiro diferente na casa assim, vê uns coraçõezinhos assim, ó, no chão, e falar assim, olha, a mulher falando assim, eu dei destino nos nossos filhos. E hoje aqui, a noite é nossa. Aí o marido vai lá assim na mesa de jantar, tá aquela mesa bonita, linda, tal, uma janta organizada para os dois, e o marido fala assim, mas o que tem hoje? Nada, simplesmente tem nós dois. Irmão, cuidado para o marido não infartar, vai devagar, porque pode ser que, né, dê um troço nele de repente. Por que a gente brinca, irmão? Porque não tem isso mais, irmão. E por quê? Porque a gente dá desculpa. Não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo, irmão, não tem, é vinho. Está faltando vinho, porque se o vinho tiver, amém, e até chegar lá nas vias de fato, irmão, que a gente não tem tempo para falar disso aqui hoje, os casais gostam de ouvir falar de relação sexual e tudo mais, mas está aqui nessa quinta parte também, o toque físico, a relação sexual, que o próprio Cristo, né, a própria palavra do Senhor já nos advertiu, que o casal viva regularmente a vida sexual. O sexo no casamento, irmãos, é lógico que a gente entende, aqui nessa parte a gente entende a questão de uma enfermidade física, a questão de fato da idade, mas com casamento, irmãos, para jovens, para pessoas que são ainda totalmente saudáveis com seus níveis hormonais, irmãos, casamento é frequência, sexo no casamento é frequência, não é coisa para uma vez por semana. Não é coisa, irmão, tem uns até que já falam, pastor, mas uma vez por semana não é muito, não. Você é doido, é? Não é coisa, irmão, para uma vez por mês. A gente senta para poder conversar com um casal que está se relacionando uma vez no mês, irmão. Casal forte, homem, mulher, saudável, tudo certo, sadio, uma vez no mês. A Bíblia já falou, irmãos, não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa incontinência. Satisfaça o seu marido, mulher. Homem, satisfaça a sua esposa. E tudo começa no carinho, como eu falei. Tudo começa na bitoquinha lá, naquele beijinho do bom dia, de todo dia, naquele abraço, na hora do almoço, naquele toque, na hora de dirigir. Se está tudo isso funcionando, irmão, quando chegar no final do dia está fácil concluir o avivamento. Está entendendo? Mas tem que relacionar sexualmente, irmãos. Existe uma aula que a gente precisa dar hoje, na nossa escola de hombridade, que ensina como um homem precisa fazer para dar prazer à sua esposa. Existe essa aula no nosso curso de hombridade. Porque, irmãos, sexo não é ir lá, irmão, deitar 2 minutos, 3 minutos e cair um para um lado, outro para o outro, dormindo, não. É necessário, irmão, relacionar, entender. E a gente vai ensinar que um homem deve dar prazer à sua esposa, que um homem deve tocar o corpo da sua esposa, que um homem deve se relacionar sexualmente com frequência. E do outro lado está lá a minha esposa, Karine, ensinando isso para as mulheres, como uma mulher deve fazer para dar prazer ao seu marido. Que a mulher não pode negar-se ao marido, a mulher não pode negociar com o marido, né? Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você me der isso, eu me entrego para você, irmão. Isso é pecado, irmão. Tem outro nome, mas não vou falar hoje não, para você não...
Mas não pode ser feito assim. Então uma mulher precisa também tocar o seu marido. Uma mulher também precisa dar prazer ao seu marido. Uma mulher precisa até, irmãs, desejar o seu marido. Eu falo muito isso por quê? Porque o homem é leão. Então o homem é caçador. Então a maior parte dos momentos da relação sexual, falando na questão sexual, é o homem mesmo que toma atitude, é o homem que procura, é o homem que vai atrás, porque o homem é caçador. A maior parte, mas não sempre. A mulher precisa também aprender, irmãos, a procurar o marido. A mulher precisa aprender a desejar o marido. Porque isso também é uma coisa pouco falada. Pouco falada. A mulher precisa entrar nesse lugar de demonstrar para o seu esposo que ele é desejado, que ela ainda tem atração por ele, por aquele homem, que ela ainda o procura para alguma coisa. Isso, irmãos, faz do leão ser leão. Isso faz de um homem ser homem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? E para que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para dizer para você que se o vinho está lá embaixo, irmãos, o vinho pode aumentar. E tudo está onde? Sabe aonde? Diga assim comigo, tudo está no coração. Lembra das talhas? Tem a ver com isso aqui, ó. Tudo está no coração. Se você se permitir hoje ser talhada, deixar o Espírito Santo cavar o seu coração de pedra e te dar um novo coração, um coração de carne, o vinho que você vai receber vai ser muito melhor do que o vinho do início. Vai ser muito melhor que o vinho do meio. E não interessa pelas crises que vocês já passaram. Não interessa pelas dificuldades, pelas crises, as dores, acusações, brigas, rilias, até traições que já possam ter acontecido. Eu quero dizer para você, ainda num casamento desse, que quase foi à falência por causa de uma traição, quase foi a um divórcio. Eu quero dizer, ainda assim, esse novo vinho, esse último vinho, pode ser melhor do que o do primeiro. Vocês podem viver uma porção de alegria. Vocês podem viver uma porção de paz, de leveza, de bênção. Vocês podem viver. Depende só do tanto que você permite que o Senhor talhe o seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar minha esposa aqui, eu quero orar com vocês, para a gente estar terminando esse momento. Tem uma canção aí que eu queria que colocasse. Pode já soltar essa canção. Nós apenas vamos... Pode colocar a canção para mim. Fica de pé, fica do lado do seu esposo. Abraça aí sua esposa, abraça o seu marido. Abaixa para mim um pouquinho a música. Queria que você fechasse seus olhos, esposa e marido. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmãos. Não há ninguém aqui que tem como sair desse lugar sem que essa palavra não tenha te pego em algum ponto, ou em muitos pontos. Existem muitos pontos da minha vida e da sua vida que precisam ser tocados pelo Senhor. Deus quer tocar no seu casamento, Deus quer tocar na sua relação, Deus quer tocar em você, esposa. Deus quer tocar em você, marido. E esse é um convite nessa noite para que você permita com que isso aconteça. Fique com seus olhos fechados e pense nisso, em cada ponto que foi falado aqui. Pense na medida de vinho que seu casamento tem.
Pensa se está leve, se está gostoso, se está feliz, ou se está pesado, se está cansativo. Pensa se tem saúde, está saudável ou está doente. Pensa nisso. Mas o Senhor te diz nessa noite, ainda que uma árvore seja cortada, ao cheiro das águas vivas, ela brotará. Ao cheiro das águas ela brotará. Eu quero liberar sobre a sua vida um vinho novo, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida que toda ofensa, toda palavra dita sem pensar, toda ferida no seu coração, esposa, marido, sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquela conversa de divórcio, aquela conversa de briga, o Senhor está limpando isso da mente de vocês. Deus está removendo do coração de vocês toda angústia, tristeza, rejeição, mágoa. Deus está removendo do coração de vocês. E Deus está fazendo você lembrar de coisas boas agora. Coisas boas. Quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. É isso que a Bíblia diz. Eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vocês venceram. O Senhor diz a vocês, vocês venceram. Vocês estão juntos e vão continuar. E vão permanecer. E vão avançar. Pode ser que o vinho esteja baixo, mas ele também vai aumentar. Ele também vai aumentar. O Senhor está dizendo para vocês, vocês venceram. Passaram pela crise, pela luta, pela dor, pela discussão, pelas dificuldades, mas vocês estão juntos. Isso já é um belo começo. Vocês estão juntos, isso já é uma bela coisa. E o Senhor está ministrando no coração de cada um de vocês. O Senhor está ministrando na vida de cada um de vocês a liberação de um novo vinho, a liberação de um novo tempo, de um novo ciclo, onde as coisas tomarão novos lugares. Receba do Senhor nessa noite. Receba no Senhor nessa noite perdão. Talvez você, mulher, você, marido, se sente acusado por aquilo que você fez, por aquilo que você falou, pela forma como você tratou sua mulher, a mulher tratou seu marido, pela forma como você agiu. Receba perdão do Senhor. Deus está tirando o peso de você. Deus está tirando a culpa de você. Deus está tirando a acusação de você e te permitindo viver um tempo novo. Que vocês saiam daqui entendendo isso. Houveram muitas lutas, mas nós vencemos. Até aqui permanecemos. O Senhor até aqui nos conduziu. E assim nós continuaremos a caminhar. Só que nessa noite o Senhor libera sobre vocês uma nova medida de vinho. Uma nova medida de vinho. Recebam sobre vocês uma nova medida de alegria. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, guarde o coração de vocês. E que tempos novos, ciclos novos, se iniciem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que vocês agora pudessem olhar, né, um para o outro, nos olhos um do outro. Vocês ficassem um tempo aí, né, olhando para os olhos daquela que um dia, né, fez o seu coração bater mais forte. E eu quero declarar que em nome de Jesus, que se há algum tipo de desconexão emocional entre você e seu cônjuge, que isso seja hoje transformado e que o Senhor venha mesmo conectar novamente os corações aqui nessa noite. Que você possa olhar para esses olhos aí e lembrar,
né, do dia que você olhou pela primeira vez nesses olhos e se apaixonou. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, Pai, da Tua palavra, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que o nosso coração está nas Tuas mãos, ó Pai. Eu quero declarar, Pai, que cada coração aqui nessa noite, Pai, se entrega a Ti. Para que o Senhor venha mesmo, Senhor, talhar, ó Pai, e aumentar a nossa medida, Deus, de palavra, ou aumentar a nossa medida, Senhor, de disposição mesmo de estar fazendo e vivendo o Teu propósito, Pai, no nosso casamento, Deus. Tira toda a dureza do nosso coração, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca quis o divórcio, mas o divórcio, Senhor, veio porque a dureza do coração do homem fez com que ele surgisse, Deus. Mas nós queremos colocar agora os nossos corações mais uma vez diante do Senhor e declarar que o nosso coração pertence a Ti, que o nosso coração é um coração moldável, é um coração, Pai, talhável nas Tuas mãos, e para que o Senhor possa mesmo aumentar a nossa medida, Senhor, de palavra, de unção, de graça e, consequentemente, de alegria no nosso casamento, Papai. Que toda mentira de Satanás, ó Pai, dizendo que não tem mais jeito, que o vinho acabou, que a alegria se foi, que a celebração se foi, seja agora, Pai, totalmente, Senhor, cancelada da nossa mente. Que nós possamos encontrar a alegria de estarmos juntos, de construirmos uma vida juntos, de vivermos um propósito juntos e que possamos mesmo, Senhor, colocar o Senhor, ó Pai, diante da nossa aliança, Pai, no meio da nossa aliança, Deus. Eu quero mais uma vez declarar um novo tempo, renovo do amor, da graça, do favor sobre cada aliança aqui representada, Papai. Em nome de Jesus, amém. Você pode agora dar um beijinho, um abraço, dizer eu te amo, se for o caso, pedir perdão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus, gente. A nossa vida foi tudo muito rápido, assim, na minha principalmente, tudo foi muito precoce, até as coisas erradas foi precoce também. Nosso casamento foi rápido, semana que vem a gente faz 10 anos de casado, e a gente vai estar lá no acampamento, lá nos nossos 10 anos de casamento, mas a gente escolheu seguir Jesus, então a gente ama Jesus. Se perguntasse onde a gente queria estar lá em Israel, irmão. Não sei se agora caindo bomba eu queria estar lá não, sabe? Então, mas coube ao Senhor a gente estar lá. E como pastor Douglas, a gente pode comemorar outros dias, né? Mas eu sei que quando nós assumimos o ministério pastoral dessa igreja, tudo foi rápido também, a gente foi consagrado a pastor e assumiu essa igreja. O pastor Douglas sentou comigo e falou para mim assim: Humberto, uma igreja forte são famílias fortes. Então, uma igreja forte são famílias fortes. Onde as famílias são fortes, a igreja é forte. A igreja não se trata de pessoas, mas trata de uma estrutura. Então, para que essa igreja desenvolva, né, para que ela esteja estável, bem no Senhor, depende do seu casamento. Queria que você soubesse disso, amém? A gente vai jantar ali, tem alguns